repetir. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Aí você tem quem? Você tem aqui a folha. Pronto. Ó, tudo isso aqui que o mouse, eu estou passando o mouse em cima, tá vendo? Tudo isso aqui representa a folha. A folha da pteridófita é dividida em pequenas folhinhas, tá vendo aí, ó? Essas pequenas folhinhas. Isso é chamado de folíolo, ou seja, a folha da pteridófita, tá? O limbo da folha, que é a parte laminar da folha, que na maioria das plantas essa parte laminar ela é inteira. No caso da pteridófita, essa lâmina não é inteira, ela é faceladazinha, facetadazinha, né? Pronto. Cada estruturazinha dessa aqui chama-se folíolo. Então, a folha da pteridófita, tá? Tem o limbo, que é a parte laminar, subdividida em folíolos, folhas menores, folhas pequenininhas. Não se preocupe que lá na frente a gente vai estudar isso em melhores detalhes. Então, tem aqui, ó, tudo isso aqui é a folha, e a folha apresenta o quê? Folíolo, ela é dividida em folíolos. O caule, tá, é um caule tipo rizoma. O que é caule rizoma? É caule subterrâneo, ele fica embaixo da terra. Geralmente os caules das plantas, eles são aéreos. Eles ficam acima da terra e são estruturas aéreas. Não é isso mesmo? Mas em determinadas plantas, o caule não é assim. E no caso das pteridófitas, tá? É esse tipo de situação, tá? É o caule tipo rizoma. Você tem plantas que o caule fica em cima da terra. É o caule da melancia, chamado de caule rastejante. Caule rastejante é acima da terra. Nem sempre a estrutura caulinar de uma planta é aquela estrutura clássica vertical e aérea. Você tem outras situações, tá certo? Então, o caule subterrâneo, pteridófitas apresentam, tá? E chama-se caule tipo rizoma, certo? Essa raiz aqui, raiz em cabeleira, tá? É raiz do tipo fasciculada, adventícia, porque ela parte diretamente desse caule aqui, na parte inferior do caule brotam-se, né, as gemas, as estruturas, as gemazinhas que dão origem a esses filamentos aqui, que são raízes propriamente ditas, é diferente da pteridófita, que é rizoide, tá certo? E aqui você tem o báculo. O que é o báculo, Bilipo? Esse báculo aqui, ele brota da região superior do caule, em direção à superfície, tá? É uma estrutura aérea, que esse báculo aqui, ele vai dar origem exatamente às folhas das pteridófitas. Pronto. O que é que a gente descreveu aqui? A gente descreveu, certo? A parte da planta que corresponde ao esporófito. Isso aqui é o esporófito. O esporófito, ele é sempre diploide, ele é sempre 2N. A outra parte da planta é essa parte aqui, ó, essa folhinha que você está vendo aqui de lado aqui. Isso aqui é chamado de protalo, tá? Protalo. O protalo nas pteridófitas, tá? Ele é monóico na maioria das pteridófitas. Algumas são dioicas, a gente vai ver, tá? A selaginela, por exemplo. Mas a maioria, vencas, samambaia, xaxim, entendido? São indivíduos monóicos. Eles têm os dois órgãos sexuais, anterídeos e arquegônios, tá? Aqui em cima você tem o arquegônio. O arquegônio fica próximo dessa pequena depressão aqui, ó, nessa estrutura, tá? Que é exatamente por essa depressão que a água penetra e enche os arquegônios. E aqui você tem na região inferior os anterídeos. Os anterídeos produzem os anterosóides. O gametófito é responsável pela fase de reprodução sexuada. O gametófito das pteridófitas chama-se protalo. Então, esse termo aí é um termo designado, ok? Designado ao gametófito das plantas pteridófitas. Então, você tem aqui a fase esporofítica e você tem a fase gametofítica. Esporófito diploide, gametófito haploide. Esporófito clorofilado, gametófito clorofilado. Vivem de modo independente,
tá? Em briófitas, não. A fase esporofítica, ela é parasita da fase gametofítica. Belezinha? Pronto. Aí vamos para onde? Ciclo reprodutivo. Ciclo reprodutivo. Ora, ciclo reprodutivo, tá aqui, ó, a figurazinha, entendido? Tá? Mas antes, vamos a uma observação importante para cacete. Samambaias avencas são homosporadas. O que quer dizer isso, Billy Paul? Produzem esporos, esse termo aqui, poradas, vem de esporos, produzem esporos de mesmo tipo, de mesmo tamanho. Então, elas são chamadas de homosporadas. As heterosporadas, como é o caso da selaginela, tá? Produzem esporos diferentes. Homo quer dizer esporos iguais. Heterosporadas quer dizer esporos diferentes. Em que esses esporos diferem? Principalmente no tamanho. Eu tenho micrósporos e tenho megásporos. Os micrósporos são os esporos menores, tá certo? Os megásporos são esporos maiores. Os esporos menores, chamados de micrósporos, entendido? Vale salientar que os esporos, eles são produzidos pelo esporófito, daí o nome esporófito, o fito que produz esporos, tá certo? Nesse caso aqui, o esporófito da selaginela produz dois tipos básicos de esporos, os micrósporos e os megásporos. Os micrósporos, que são os menores, originam os gametófitos masculinos nas pteridófitas, tá certo? E os megásporos, os gametófitos femininos. Oxente, Billy Paul, mas o protalo não é monóico? É sim. O protalo ele é monóico na maioria das pteridófitas, mas na selaginela, não. Pteridófita selaginela, tá? É considerada a planta pteridófita heterosporadas. Produz esporos diferentes e o gametófito ele é dioico. O que é gametófito dioico? Gametófito de sexos separados. Tem o masculino e tem o feminino. É semelhante ao que acontece nas briófitas. As briófitas também são assim. A maioria delas são dioicas, né? Produzem gametófito masculino e feminino. Mas existem algumas briófitas que são monóicas, tá? Como o musgo esfagno, que obedece essa situação. Aqui você tem o quê? A pteridófita, a selaginela, tá? Que é um exemplo clássico de pteridófita dioica. Embora a maioria das pteridófitas, as mais comuns, que é avencas e samambaias sachins, são indivíduos o quê? Monóicos. É essa observação aí. Tá certo? Beleza? Ó, gametófitos dioicos, para você lembrar. Sexos separados. Eu tenho o gametófito masculino e tenho o gametófito feminino. O gametófito masculino origina-se da germinação dos micrósporos. O gametófito feminino origina-se da germinação dos megásporos. Micrósporos, esporos pequenos, megásporo, esporos maiores. E o interessante é que isso continua, entendeu? Daí para frente. Nas gimnospermas e angiospermas também vai funcionar basicamente da mesma forma. Quando a gente estudar esses grupos, nós vamos ver isso em detalhes. Para concluir, né, pteridófitas, é muito curto o estudo. Chegamos aqui na reprodução. Pronto, tá aqui a reprodução, ciclo reprodutivo. Né? Vamos ampliar aqui, ok? Nós ampliamos, ó, aquele gráfico que a gente viu lá, para a gente entender melhor como é que funciona, certo? Beleza? Muito bem. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o esporófito diploide 2N de uma pteridófita. Está aqui. Aqui você vê a folha desse esporófito com os seus respectivos folíolos. Você chega mais perto, pega o folíolo e olha a face inferior do folíolo, você vai encontrar essas formações globosas
de aspecto amarronzado, que são chamadas de soros. S-O-R-O. Isso aqui é o soro. Entendido? Certinho ou não? Ok? Dentro desses soros, aqui, ó, dentro dessa estrutura, você vai encontrar essa estrutura aqui. É chamada de esporângio. Que é um esporângio, Billy Paul, uma estrutura especializada em produzir esporos. O esporófito da briófita, o esporófito, ele é diploide, não é verdade? O esporófito, ele é diploide. O esporângio, ele também é diploide, tá? Esse esporângio produz esporos por meiose espórica, ou também chamado de meiose intermediária. Lembra? O ciclo de reprodução, tá, das plantas, de um modo geral, é o ciclo haplo-diplo-bionte. Tem a fase de reprodução haploide e a fase de reprodução diploide. A fase de reprodução diploide é a fase esporofítica. A fase de reprodução haploide é a fase gametofítica, tá? Então a gente partiu aqui do esporófito, que é diploide, que tem soro na face inferior do folíolo. Dentro encontra-se o esporângio, que produz esporos por meiose. Entendido? Chama-se meiose espórica ou meiose intermediária. Quando esse esporângio está maduro, ele se rompe. Ó, tá vendo que ele se rompeu? Quando ele se rompe, libera de dentro dele quem? Os esporos. Esses esporos aí, ó, que são esporos haploides, que são esporos M, caindo em ambiente favorável, esses esporos germinam. Está aqui ele mostrando a germinação desse esporozinho aí. Esse esporo, quando germina, a sua germinação dá origem ao protalo. Protalo nas pteridófitas. O que é o protalo das pteridófitas? O protalo das pteridófitas é o gametófito dessas plantas. O termo protalo não é utilizado para designar o gametófito das briófitas, entendido? Então, é tanto que em provas, em questões, é muito comum você pegar uma questão de pteridófitas e o cara falar assim, o protalo das pteridófitas, assim, 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 e pronto. E aí você fica pensando, eita, o que é isso que ele chamou de protalo das pteridófitas? Lembre-se que o protalo das pteridófitas é exatamente, tá certo? É exatamente o gametófito das pteridófitas. Gametófito que é geralmente monóico, vai apresentar anterídeos, ó, tá aqui embaixo, aqui os anterídeos, ok? Tá? E os arquegônios que ficam aqui em cima, isso aqui são os arquegônios, tá? Os anterídeos ficam aqui, isso aqui são as pequenas filamentozinhas que funcionam como pequenas raízes, e aqui você tem os anterídeos. Os anterídeos são os órgãos, tá aqui, masculino. O que é que eles produzem? Produzem o anterozoide. O anterozoide é o gameta masculino biflagelado. Ele tem 2 flagelos. Tá? E aqui você tem o quê? O arquegônio, que é essa estrutura aqui. Ó. Tá vendo o arquegônio? Ele tem uma abertura superior aqui, ó. Ele parece uma moringazinha. Lá no fundo dele, o que é que eu tenho? Eu tenho a osfera. Claro, o arquegônio tem que estar cheio de água. Briófitas e pteridófitas são plantas hidrodependentes. Elas dependem da água para o processo de reprodução. Então, tem que ter arquegônio cheio d'água para que a reprodução seja viabilizada. Então, por isso que a época reprodutiva dessas plantas está muito relacionada à estação chuvosa, está muito relacionada ao inverno, porque chove muito lá. E aí, olha só, os anterídeos produzem os anterozoides, liberam esses anterozoides que encontram os arquegônios cheios de água, penetram nesses arquegônios e fecundam a osfera. Ok? Tá certo? Aí um detalhe importante. Billy Paul, o gametófito ele é M, o gametófito ele é haploide. O gametófito produz gametas por mitose. Por quê? Porque já é
já está em haploidia. Quem reduz o número de cromossomos na formação de células reprodutivas é o esporófito. Ele é 2N e ele produz esporos haploides, produz esporos N. Esses esporos, quando germinam, originam gametófitos N. Então, o gametófito dessas plantas não vai produzir gametas por meiose, vai produzir gametas por mitose. Billy Paul, quer dizer que eu posso ter divisão celular por mitose produzindo gametas? Sim, pode. Agora, você nunca vai ter meiose na produção de célula de tecido. Isso não acontece. Meiose é exclusivo para a produção de gametas, produção de célula reprodutiva. Entendido? Mas a mitose pode ser utilizada para a produção de gametas em indivíduos que são haploides. O zangão das abelhas. O zangão, a reprodução nas abelhas é por partenogênese. Né? O indivíduo evolui de um óvulo que não foi fecundado. Quem é esse indivíduo aí? Chama-se zangão. Tá certo? O zangão, tá? Ele é haploide. Ele tem 16 cromossomos. O número de cromossomo diploide das abelhas é 32. Mas o zangão veio de um óvulo sem fecundação. Ele é haploide. Ele produz os gametas dele para fazer o acasalamento com a rainha, fecundar a rainha. Esses gametas vieram de onde? Divisão celular por mitose. Então, se o indivíduo é haploide e produz célula reprodutiva, produz gameta, tá? Então ele vai fazer isso através de mitose. Tem uma perguntinha aqui. Gametas do protalo. Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui o protalo, que é o gametófito. Quem são os órgãos sexuais? Essas plantas são criptógamas. Órgão sexual oculto. Tá? Quem são esses órgãos? Anterídeos e arquegônios. Os anterídeos produzem os anterozoides, tá certo? Produz os anterozoides, que é o gameta masculino, que é um gameta que tem 2 flagelos. É uma célulazinha com 2 flagelos, é uma célula biflagelada, se locomove por natação. O órgão sexual feminino do protalo ou gametófito chama-se arquegônio. Isso é válido tanto para briófitas como para pteridófitas, é a mesma coisa. Dentro do arquegônio encontra o quê? O gameta feminino propriamente dito. Como é o nome dele? Osfera. O anterozoide precisa entrar no arquegônio e só consegue fazer isso se ele estiver cheio d'água. Por isso que esses caras, essa galera, essas plantas reproduzem no inverno, porque no inverno chove, tem água para encher os arquegônios. Tá? Aqui o anterozoide se desloca por natação. Ele entra dentro do arquegônio, cai dentro d'água, nada, encontra a osfera, fecunda a osfera, show de bola, resolveu a parada, certinho? Resolveu o problema, certo? Aí tá aqui, ó, anterídeo, arquegônio, anterozoide, osfera. Fecundou, eu tenho um zigoto que é protegido, ok? Matrotrofia, lembra lá? Termo lá utilizado na botânica, matrotrofia. Eu tenho um embrião aqui, ó. Esse embrião fica dentro do arquegônio, protegido pelo arquegônio, evolui dentro do arquegônio, tá vendo aqui, ó? Divisões celulares, ele vai se dividir por mitose, originar novas células, dessas células aqui vão se agrupando, se diferenciando, formando quem? Formando o esporófito. Está aqui o esporófito. O esporófito, inicialmente, ele será mantido pelo gametófito, na fase embrionária. Entendido? Tá certo? Beleza? E aí, como se chama isso? Matrotrofia. Embrião protegido, né? Matrotrofia. Trofia é nutrição. Trofia é alimento. Matro, mãe. Alimentado pela mãe. Pronto, matrotrofia. É o nome que se dá isso aqui. Esse esporófito, então, ele evolui. Ele vai evoluindo e vai desenvolvendo
os 3 órgãos principais iniciais de toda a planta: raiz, caule e folha. Ok? Raiz vai fixar a planta ao substrato, ou ao solo onde ela estiver se desenvolvendo. Tá? O caule subterrâneo, por um lado, desenvolve a raiz, pelo outro, desenvolve os báculos, que vão dar origem às folhas, divididas em folíolo. O gametófito, o prótalo, desaparece, e o que é que sobra? A fase esporofítica. Lá nas briófitas é o contrário. Quando a briófita reproduz, o esporófita é quem desaparece, ficando a fase gametofítica. Nas pteridófitas, é o prótalo ou gametófito que desaparece depois que se desenvolve a fase esporofítica. Reinicia o processo. Ciclo de reprodução haplodiplomeonte. Envolve um gametófito haploide, o esporófito diploide. O esporófito reproduz assexuadamente, o gametófito reproduz sexuadamente. Processo de reprodução chamado metagênese. Então, é isso aí o que vai acontecer com essas plantas aí, as pteridófitas. Certinho? Ficou claro para você? Não esquecer as diferenças entre briófitas e entre pteridófitas, certinho? Como funciona, e essa é a estrutura clássica de desenvolvimento dessas plantas, tá? Esporófito, diploide, 2N, apresenta nos folíolos, na parte inferior, soro, né? São as chamadas folhas férteis, porque você vai encontrar folha que não tem soro. São folhas estéreis. Folha que tem o soro são folhas férteis. Dentro delas tem o esporângio, diploide, que produz esporos por meiose. Esporos haploide. Caindo em ambiente favorável, o esporo germina. Origina, então, o gametófito que é monóico, na maioria dos casos, né? Tem dioico bilipou, selaginella é o grupo da pteridófita que tem gametófito, prótalo, dioico, de sexo separado, masculino e feminino. Entendido? Beleza? E aí, o que é que acontece agora? Tá? Anterídeos produzem anterozoides, arquegônios produzem oosfera, eu tenho a fecundação, novo esporófito, recomeça o ciclo. Bilipou, o ciclo evolutivo da selaginella é o mesmo dessa pteridófita aqui. O que é que muda? O que muda é que o esporângio aqui vai produzir micrósporos e vai produzir megásporos. Vai produzir esporos pequenos, vai produzir esporos grandes. Os esporos pequenos, quando germinarem, irão evoluir para um gametófito masculino. Os esporos grandes, os megásporos, quando germinarem, vão originar um gametófito feminino. Tá? Em prova, é muito comum os caras colocarem os desenhos dos ciclos evolutivos lá de briófita, de pteridófita, de pteridófita homosporada, de pteridófita heterosporada, entendido? Bota lá. Aí, o ciclo evolutivo funciona da mesma forma. Só que no caso das heterosporadas, eu vou ter esporos diferentes. Aí, se ele bota lá no esquema, né, uma pteridófita, tá? Uma pteridófita que está produzindo esporo de tamanho diferente. Aí ele mostra no esquemazinho lá. O esporo pequeno está evoluindo para um gametófito. Gametófito, e ele mostra lá os anterídeozinhos. Cadê os arquegônios aqui no gametófito? Não tem. Eita, então o gametófito de sexo separado. Mostra o outro lá que tem um arquegônio. Cadê os anterídeos aqui? Não tem. Pronto. Então é gametófito feminino. Ora, se eu tenho uma pteridófita que está produzindo gametófitos dioicos, de sexos separados, então eu estou trabalhando com uma pteridófita heterosporada. Mas se eu encontro lá um prótalo que tem anterídeo e tem arquegônio, eu estou trabalhando com uma pteridófita monóica, que é o caso mais comum. Entendido? Inclusive em provas, é o caso mais comum, é o que mais cai aí. Certinho, galera? Com isso a gente conclui essa parte de
Pteridófitas. Pteridófitas encerra aí nessa visão que a gente viu aí, tá? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui, alguma coisa. Não tem. Não tem pergunta, então tudo bem. Se não tem pergunta, vamos para frente, né? Vamos para frente. Deixa eu tirar aqui. Pronto, deixa eu fechar aqui. Fechei. Deixa eu abrir aqui as outras coisas, tá? Muito bem, tá aqui. Pronto, tá aqui. Certinho? Beleza, 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 beleza. Pronto, exato. Isto aqui, legal. Pronto. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês o que a gente está vendo aqui. Certo. A gente vai iniciar isso aqui, tá? Porque eu quero hoje também fazer outra coisa. Outra coisa, certinho? Muito bem. Pronto, chegou aí a nossa tela. Certo, galera? Pronto. Vimos briófitas, vimos pteridófitas. Vimos as diferenças entre briófitas e pteridófitas. Vimos as características de cada uma, o que diferencia. Vimos também o aspecto reprodutivo, as diferenças características da reprodução de uma e outra. Vimos a questão das pteridófitas homosporadas ou isosporadas e as heterosporadas, entendido? Pronto. Então você já está safo aí quando o assunto é briófitas e pteridófitas. Aí damos agora o salto quântico, né? Como diz Roberto Silvestre, o salto quântico. O que é esse salto quântico aí? São as gimnospermas. As gimnospermas têm uma série de inovações, tá? Existem muitas inovações aqui no grupo das gimnospermas. E aí, vamos lá. São as primeiras plantas espermáfitas. Billy Paul Jones. O que quer dizer o termo espermáfitas? São fitos, plantas que produzem esperma. Ué, Billy Paul, planta tem esperma? Tem. Esperma significa semente. Então, as gimnospermas são as primeiras plantas do grupo da botânica que tem uma inovação em relação às outras. São plantas espermáfitas, porque produzem sementes. O termo esperma tem a ver com isso, né? Denomina-se semente. Aqui você tem um quadro específico para você ver aqui, tá? Você tem os filos, né? Pinofita ou coniferofita, onde você tem as coníferas, que são as mais comuns, cicadofita, gnetofita e a gigofita. Ok? Aqui o pinus, araucária, ciprestes, sequoias, cicas, âmias, né? E por aí vai, ginkgo. Então, tudo isso aí são representações específicas dessas plantas. Então, tá aqui. Tá? Esse aqui é o Araucária angustifolia, por sinal, tá? Angustifolia, por sinal, o estudo que nós vamos fazer é exatamente em cima dessa planta aí. Por que, Billy Paul? A planta que mais cai, tá, no estudo das gimnospermas é exatamente as coníferas, as mais exploradas. Porque tem, por sinal, tem o ciclo reprodutivo mais completo, mais legal. Então você tem aqui, tá, o pinheiro brasileiro, ok? Existe uma floresta no Rio Grande do Sul chamada Mata do Araucária. Tá? Então quem é lá do Rio Grande do Sul conhece isso aí. A Mata do Araucária tem como representante clássico, certo? Esse pinheiro aqui, que é conhecido como o pinheiro brasileiro, tá? Araucária angustifolia. Temos aqui o pinus,
O pinus é uma madeira de lei. A importância econômica das gimnospermas está exatamente em fornecer madeira, fornece madeira, madeira que é utilizada na construção civil, madeira que é utilizada na indústria de móveis, tá certo? Aqui você tem o cipreste, que também é uma madeira de lei, mas ele é muito utilizado assim, tá? Em algumas cidades colocam ciprestes assim, às margens da rodovia, fica bonito, ó. Fica bonito aqui. E aqui você tem esse aqui de baixo, esse quadro aqui embaixo, você tem a maior gimnosperma conhecida. É uma sequoia. Tá? Uma sequoia chega a viver 2.000 anos. É uma planta que chega a 120 metros de altura. É uma planta imensa. O tronco de uma sequoia dá para você construir uma casa. Estou brincando, não, é sério mesmo. Dá para você construir uma casa com quarto, sala, cozinha, banheiro, uma casa completa. Dá para você fazer aí no tronco de uma sequoia. É uma das maiores gimnospermas conhecidas. Tá? Aí vamos ao mais importante aí no início do estudo dessas plantas, que são as características gerais. São plantas vasculares, isso, plantas traqueófitas, apresentam vasos condutores de seiva, assim como as pteridófitas também apresentam vasos condutores de seiva. Agora, outra característica é inovação, são plantas sifonógamas. São plantas sifonógamas. O que quer dizer isso? Apresentam tubo polínico. Tubo polínico não existe nas briófitas e nas pteridófitas. Elas não desenvolvem essa estrutura, porque essa estrutura tem relação com o grão de pólen. E o grão de pólen, ele surge exatamente a partir das gimnospermas. Aí, detalhe que não pode esquecer, cai pra caramba em prova isso, tá certo? Essas plantas são hidroindependentes, não dependem mais da água para o processo de reprodução. Não é como nas briófitas e pteridófitas, que depende de arquegônios cheios de água para que os heterozoides possam encontrar as oosferas, realizarem a fecundação. Isso não existe nas plantas a partir das gimnospermas. Elas são hidroindependentes, tá certo? Olha lá, hidroindependentes. Por que, Billy Paul? Tubo polínico. Caiu uma questão na prova. O que tornou as plantas gimnospermas e angiospermas independentes da água para o processo de fecundação? Tubo polínico. Tubo polínico é um tubo realmente que resulta da germinação do grão de pólen. A gente vai falar sobre ele brevemente. Muito bem. São plantas fanerógamas. Ora, criptógama, briófitas e pteridófitas têm órgão sexual oculto. Fanerógama, órgão sexual visível. Tá ok? Como se chama esse órgão sexual visível nas gimnospermas? Chama-se de estróbilo. Então, o que uma gimnosperma tem é o estróbilo. E tem estróbilo masculino, tem estróbilo feminino. Tá? O estróbilo é uma estrutura reprodutiva sem atrativo nenhum. Como não tem atrativo nenhum, não existem agentes polinizadores bióticos. Como assim, Billy Paul? O que significa biótico? Vivo. Fator biótico de um ecossistema, seres vivos. Tá? Essas plantas gimnospermas não têm agentes polinizadores bióticos, não têm agentes polinizadores que sejam seres vivos. Todo o processo de polinização nessas plantas ocorre pelo vento. É a chamada polinização anemófila. É a polinização pelo vento. Entendido? Por quê? Porque o estróbilo, que antes era chamado de flor, não é mais chamado de flor hoje. Você pegar uma prova e chamar a estrutura reprodutiva de gimnosperma de flor, o cara que corrigir vai botar errado. Porque o termo flor, hoje,
como estrutura de reprodução, só é dado às angiospermas, porque flor significa estrutura com atrativo, estrutura atraente. As flores são atraentes, são bonitas, são vistosas, são cheirosas, né? Ainda secretam substância doce, adocicada, então elas têm uma série de atrativos para agentes polinizadores. O que não acontece? O estróbilo é feio, o estróbilo ele é sem graça, o estróbilo é aquela estrutura velha seca, que tem aquele sem futuro, o estróbilo. Então, somente o vento para polinizar esse negócio. Entendido? Ok? Entendido isso? Muito bem. São plantas o quê? Espermatófita, né? Produzem semente, tá? E tá óvulo aqui, ó, tá? Beleza. Sem fruto e sem ovário, tá? Por que Billy Paul, que gimnosperma aliás, por que a gimnosperma não tem fruto? Por que ela não apresenta fruto? Porque não tem ovário, tá? Quando você estuda fruto e semente, primeira coisa que se diz, o fruto se origina de quê? O fruto se origina do desenvolvimento das paredes do ovário, os carpelos do ovário. Então, o que é fruto? É ovário fecundado e desenvolvido. Fecunda-se o ovário se desenvolve, qual o resultado final? Fruto. Ovário não existe, tá certo? Nos estróbilos das gimnospermas. Por isso que a gimnosperma não tem fruto. Mas ela tem óvulo, ela apresenta óvulo. E o que é a semente? Semente é óvulo fecundado e desenvolvido. Certo? Belezinha? Aí, elas, como produzem a semente, são plantas espermatófitas, mas não desenvolvem o fruto. Angiosperma, as flores das angiospermas têm ovário. Dentro do ovário tem o óvulo. Então, o ovário, quando é fecundado, se desenvolve e forma o fruto, e o óvulo fecundado forma a semente. Óvulo, gimnosperma tem, angiosperma tem. Por isso, a presença de semente, caracterizando, então, as plantas espermáfitas ou espermatófitas, como você queira. Habitat, geralmente clima frio e temperado. Lá na região, a região do Rio Grande do Sul do país é clima frio, clima temperado. Você tem a floresta de coníferas nos Estados Unidos, tá? Onde você encontra lá o famoso pinheiro de Natal, que é um tipo de pinus. Ele é parecido com a tradicional árvore de Natal que a gente conhece por aqui. Tá? Mas esse tipo de pinheiro só existe para aquelas bandas lá. Tá? Aí no Brasil você tem a mata do Araucária, que apresenta o pinheiro lá, um tipo de conífera chamado de Araucária angustifolia. Então é esse aí o cara que você encontra aqui. Então aqui o que é que eu tenho? As características gerais de plantas gimnospermas. A maioria dessas características também são comuns às plantas angiospermas, entendido? Mas algumas, as plantas angiospermas não têm, tem outras estruturas superiores. Pergunta importante, Billy Paul, qual a importância econômica das gimnospermas? Fornecimento de madeira. A madeira que é utilizada na construção civil, madeira que é utilizada na indústria de imóveis, é extraído exatamente dessas plantas. Por isso, as famosas derrubadas, queimadas na Amazônia, esse parangolé todo aí, que está gerando um grande desconforto mundial, porque os caras estão desmatando, derrubando a floresta lá, de forma indiscriminada, tá? Mas aí você diz assim, Billy Paul, como é que o cara faz, então, para obter madeira de forma legal para a construção civil, para a indústria de imóveis? Como é que é feito? Eu não tenho que derrubar a danada das árvores? Tá? Eu não tenho que derrubar? Então, por que em certos casos a madeira é ilegal, em certos casos a madeira é legal? Não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas eu tenho um amigo empresário, um amigo meu empresário,
que ele é dono de uma das grandes madeireiras aqui de Natal, que é a Zane Madeiras. Tem uma loja bem grande ali em Parnamirim. Você sobe o viaduto da BR para pegar para Parnamirim, você vê logo uma fachada amarela com o nome marrom, Zane, bem grande lá. Bom, então aquele cara que toma conta lá da coisa, que é o Vinícius, que é o filho do dono, que quem começou a madeireira, ele é quem administra hoje, né? O pai dele já está aposentado. Então, uma vez eu fui fazer um trabalho lá e perguntei para o Vinícius, Vinícius, bicho, me diz uma coisa, o que é que faz a sua madeira ser uma madeira legal? Se o Ibama chegar aqui, ele não vai fechar o teu negócio. Aí ele disse, professor, eu vou explicar para o senhor. A madeira que é comercializada, a madeira legal, ela é uma madeira sustentável. A diferença é essa. A madeira ela é sustentável. O que é uma madeira considerada sustentável? É uma madeira que vem de um processo, tá, de sustentabilidade. Você retira a árvore, você derruba a árvore e você replanta a mesma árvore naquele mesmo local. Então é isso que ele faz. Uma informação que eu não sabia, eu peguei numa questão, eu estava elaborando um material aqui para o ensino médio, aí apareceu essa questão lá, eu não sabia, não sei se você sabe, eu também não sabia, na questão dizia o seguinte, era uma alternativa correta, era aquelas alternativas que tinha 01, 02, 04, 08, não sei o quê. Era a alternativa correta, que dizia o seguinte, que 100% da celulose utilizada no Brasil na produção de papel vem de florestas renováveis. Eu não sabia disso aí. Okay? Era uma informação que eu não tinha. Mas, hoje, a indústria de celulose, de papel, então você não se preocupa mais de vou estar estragando o papel, vou estar prejudicando o meio ambiente. Olha só, não está mais, porque todo o processo agora é feito de florestas renováveis. As indústrias que trabalham com isso, por exemplo, Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim é um grande grupo empresarial, os caras fabricam de creme dental a cimento, papel, escambau. Eles fabricam de tudo no país. Entendeu? Um dos maiores grupos industriais do Brasil, o Grupo Votorantim, eles têm uma força muito grande na produção de celulose para papel. Tá? E eles extraem a celulose exatamente a partir de florestas renováveis que eles plantam. Então, o Vinícius ele explicou para mim. Ele disse que ele tem uma área territorial bem grande na região central do país, tá? De mata virgem, e ele dividiu digamos que fosse 20 mil, digamos que seja 20 mil hectares, eu esqueci quanto é, 20 mil hectares você divide em 20 blocos de 1.000 hectares, você tem 20 mil hectares, 20 blocos lá. E o bloco 1, você explora até acabar. Quando você acaba, você começa o processo de reflorestamento do bloco 1. Você passa agora a explorar o bloco 2. Tá certo? Quando ele passa lá para o bloco 2, aí ele explora o bloco 2, explora. Quando esgotar, ele começa o processo de reflorestamento do bloco 2, passa para o bloco 3. 150 anos, amigos, 150 anos depois, ele está no último bloco, ok? O bloco 20. Ele desmata lá o bloco 20. Pronto, quando ele terminar de desmatar o bloco 20 e começar o reflorestamento do bloco 20, ele volta para o bloco 1, que as árvores lá já estão prontas de novo para o abate. Né? 150 anos depois, você já tem a vegetação reconstituída adulta. Então, isso aí é fazer o processo com desenvolvimento parecido com a exploração de minério sustentável. Exatamente, o processo é o mesmo. O processo basicamente é o mesmo. Tá? Então, essa informação, sim, Linda perguntou aqui, o que vai tornar independente da água? Não. Peraí que eu já, deixa eu concluir aqui o raciocínio que eu volto lá. Entendido? Então, isso aí, ora, se eu retiro da natureza e eu reponho, então eu estou fazendo desenvolvimento sustentável. Que a ideia é exatamente essa. A ideia é a gente conseguir desenvolver mecanismos, a realização de processos de desenvolvimento sustentável para tudo.
entendido? Não sei como vai se conseguir isso, mas a ideia é essa. Aí nós estaremos num planeta equilibrado, tá? Equilibrado. Porque a gente vem gerindo o planeta, tá? Um planeta que os recursos eles têm que ser circulares, mas estamos operando de uma forma linear. A gente tira, mas não repõe. E aí fazendo a questão, eu vi esse negócio, eu vou até trazer essa questão para a gente colocar aqui na lista de vocês que eu vou localizar onde está essa questão e vou colocar lá, que é interessante. E a questão dizia exatamente isso, que em relação ao papel, celulose, a madeira é madeira sustentável, é madeira que vem de florestas renováveis. Aí a Linda fez uma pergunta aí, o seguinte, se a independência da água, o fato dessas plantas serem hidroindependentes, se estava relacionado com os vasos condutores, deixa eu ver, foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Não está relacionado com os vasos condutores, entendeu, Linda? Está relacionado com o desenvolvimento dessa estrutura aqui, chamada de tubo polínico, ok? É o sifão, Esse sifão, ele não existe em briófitas e pteridófitas. Esse sifão, ele só aparece aí nas plantas gimnospermas. Aí por isso que elas são ditas de sifonógamas. Tá? As plantas briófitas e pteridófitas são assifonógamas, porque não tem essa estrutura. Vamos entender melhor o que é essa estrutura quando a gente estudar germinação do grão de pólen. Quando a gente chegar no aspecto reprodutivo das gimnospermas e angiospermas, a gente vai falar na germinação do grão de pólen, a gente vai comentar melhor sobre a questão do tubo polínico. Mas a informação que você deve guardar agora, nessa aula aqui, é o quê? O que tornou as plantas gimnospermas e angiospermas independente da água para a fecundação é a presença do tubo polínico, da germinação do grão de pólen. Como é isso aí? Bom, tá, quando a gente chegar lá, a gente vai voltar a falar sobre isso. Por enquanto, guarde essa informação aí com você. Aí vamos para o ciclo de vida de gimnosperma. A nossa base de estudo para ciclo de vida é a araucária, entendido? Araucária angustifolia, que é a nossa conífera, o nosso pinheiro brasileiro. Então a gente vai analisar o aspecto reprodutivo baseado nesses indivíduos aí. Então vamos lá, olha só. O esporófito é o duradouro, representa a fase de reprodução assexuada. O gametófito ele é transitório, representa a fase de reprodução sexuada. Ora, a partir de pteridófitas para frente, todas as plantas serão permanentemente esporofíticas. É isso? Transitoriamente gametofíticas. O esporófito progride ao longo da evolução e o gametófito regride no processo de evolução. Beleza? Muito bem. Então, primeira coisa é essa aí. Aqui, o que é que você está vendo? Aqui você está vendo o estróbilo dessas plantas. Eu tenho aqui o estróbilo feminino, ele é mais cheio, entendeu? O estróbilo feminino. E aqui você tem o estróbilo masculino, ele é mais compacto, o estróbilo masculino. Tá certo? Está aqui o feminino, está aqui o masculino. O estróbilo feminino, o que é que ele tem? Ele tem o megasporângio, tá? Megasporângio, ok? Que produz o megásporo, que é aquele esporo grande que é produzido por essa estrutura aqui. O estróbilo masculino ele tem os microsporângios, que vão produzir os micrósporos, que são utilizados no processo de reprodução dessas plantas, né? Semelhante às pteridófitas heterosporadas, né? Como a selaginela. É isso? Está bem parecido aqui o negócio aqui. Ó, megasporângios e microsporângios. Tá? Aí vem o megasporângio, o megásporo, tá? Ele representa o gametófito feminino, que é o saco embrionário. Entendido? O micrósporo é o gametófito masculino. Jovem é o grão de pólen e adulto é o tubo polínico. Pronto, é isso aí. Pô, não entendi bem. Pronto, o que é que você tem que entender?
O gametófito nas plantas gimnospermas e nas plantas angiospermas, tá? Eles são restritos ao quê? Às estruturas onde estão os elementos reprodutivos. No caso do feminino, é o saco embrionário. Saco embrionário é a estrutura que está dentro do óvulo. O óvulo dessa planta, tá? O óvulo que está contido nesse estróbilo, dentro do óvulo eu vou encontrar um saco embrionário. Dentro desse saco embrionário estão algumas células específicas, que a gente vai ver quais são, e o gameta vegetal propriamente dito, o gameta feminino. Como se chama ele? Ósfera. Tá? O nosso gameta masculino chama-se espermatozoide. Entendido? O gameta feminino chama-se óvulo. Aqui na planta, tá? O gameta feminino denomina-se ósfera. Entendido? Beleza? Anote, pega uma caneta e bote isso no papel. Gameta feminino, embriófitas e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, chama-se oosfera. Entendido? A oosfera, nas briófitas e pteridófitas, está no interior dos arquegônios, ok? O saco, a oosfera, nas gimnospermas e angiospermas, está no interior do saco embrionário do óvulo. O óvulo não é o gameta propriamente dito. Dentro do óvulo, no saco embrionário, você encontra o saco embrionário, onde tem a oosfera. Pronto, é assim que raciocina. Sendo que esse saco embrionário, nas gimnospermas e angiospermas, é o gametófito, tá? Feminino da planta. Entendido? Gametófito feminino da planta. Ok? Quem é o gametófito masculino, que é produzido pelos microsporângios, que origina os micrósporos, tá? É o grão de pólen. Pronto, o grão de pólen. O grão de pólen não é o gameta masculino propriamente dito, assim como o óvulo não é o gameta feminino propriamente dito. O gameta feminino propriamente dito chama-se oosfera. O gameta masculino nas gimnospermas e angiospermas chamam-se núcleos espermáticos. É isso aí. Briófitas e pteridófitas têm anterozoides e oosfera. Os anterozoides são flagelados. Gimnospermas e angiospermas têm gameta masculino que se chama núcleos espermáticos. São aflagelados, estruturas que não têm flagelo. Mas são os núcleos espermáticos que fecundam as oosferas no processo de reprodução dessas plantas. E aí origina-se o esporófito desse vegetal. Ok? O gametófito de uma briófita, que é uma planta grande, visual. Ok? O esporófito de uma pteridófita. Tá? O gametófito também é reduzido. Gametófito nas plantas gimnospermas e angiospermas são reduzidas ao saco embrionário do óvulo e ao grão de pólen. Ok? Aí, esse gametófito masculino ele tem também uma subdivisão. Se o grão de pólen germinou e originou o tubo polínico, então você tem o gametófito masculino adulto. Ele tem duas classificações aí, quando jovem e quando adulto. Na forma de grão de pólen, é o gametófito masculino jovem. Quando ele germina, quando ele cai na estrutura feminina, e ele germina e dá origem ao tubo polínico, você tem o gametófito adulto. Os gametófitos cumpriram a sua função, daí para frente, a planta propriamente dita, a árvore gigantesca lá, a sequoia, o pinus, o cipreste, não sei quem. Então, essa galera, tudo que seja um pé de goiaba, tá? Que no caso do angiosperma, isso aí é a fase esporofítica, você está olhando para o esporófito da planta. Ficou claro isso, meu querido? Entendido aí a situação? Alguma pergunta? Não, não tem pergunta. Beleza?
Certo ou não? O ciclo reprodutivo, tá, das gimnospermas envolve 4 etapas. Quais são as 4 etapas? Uma etapa referente à formação do grão de pólen, como se forma o grão de pólen. Uma etapa referente à germinação do grão de pólen, como o grão de pólen germina. Uma fase referente à formação do saco embrionário, como isso acontece, e a reprodução sexuada. Então, é um processo relativamente complexo que a gente estuda em detalhes, para a gente entender como é que funciona. Mas eu gostaria de parar por aqui, tá? E na próxima aula a gente vê essa sequência aqui. Tem uma série de esquemas, ó, tá vendo? Tem uma série de esquemas para a gente analisar sobre isso aí. E eu queria exatamente que vocês pegassem o material, a lista que eu enviei, para a gente trabalhar aí algumas questões sobre briófitas e pteridófitas, porque eu tenho, nessa lista, tem alguns comentários importantes a fazer, entendido? Lembre-se que exercitar é extremamente importante. Eu vou até abrir um parêntese aqui para falar com vocês o seguinte. Geralmente, cara, eu observo aqui que quando a gente está na exposição do conteúdo teórico, a sala está cheia, entendeu? Fica cheio de menino aí. A gente começa a fazer os exercícios, começa a galera a vazar. Entendido? Não sei qual é o motivo disso. Ó, exercício é um dos pontos mais chaves, é um dos pontos mais importantes do processo de ensino-aprendizagem. Nunca esqueça disso, tá? O quanto exercício, fazer exercício é importante, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Pronto, deixa eu pegar. Deixa eu abrir aqui a lista para a gente dar uma compartilhada nela, certo? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá aqui. Pronto, é essa lista aqui. Tá certo? Só um minutinho. Pronto, beleza. Pronto, belezinha. Aí tá certo. Aí tá certo. Certo, galera? Então, nessa lista que nós elaboramos, tem algumas coisas que são interessantes para a gente discutir. Beleza? Que é interessante para a gente discutir. Certo? Que a gente vai discutir exatamente agora. Deixa eu arrumar aqui. Fechar umas coisas, abrir outras. Pronto, chegamos aqui na nossa listazinha, tá? Olha lá. Item 1. O quadro abaixo mostra de maneira simplificada a evolução das plantas terrestres. Aí ele coloca aqui briófitas. Aí aqui de briófita para pteridófita tem um evento aqui, que é o evento A, que originou então as pteridófitas. Aí aqui eu tenho o evento B, que vai originar então as gimnospermas. E aqui o evento C, com as angiospermas. Com relação aos grupos vegetais apresentados no quadro, analise. Pronto. As briófitas são o primeiro grupo vegetal terrestre a possuir uma epiderme revestida com uma camada impermeabilizante. Tá certo? Beleza? Ok? Isso aqui é verdadeiro. Essa camada impermeabilizante, o qual ele fala aí, é exatamente o que? A cutícula. A cutícula já está presente nas plantas que têm ciclo de vida terrestre, as plantas terrestres de um modo geral. Na evolução apresentada, em A, surgem os sistemas condutores de seiva bruta e de seiva elaborada. Exatamente. A grande diferença marcante entre briófitas e pteridófitas, o grande marco evolutivo, tá, para as pteridófitas, para o surgimento das pteridófitas, foi o desenvolvimento de vaso condutor. Vaso condutor de seiva, tecido de condução, xilema e floema, para a condução de seiva bruta e seiva elaborada. Permitiu que as pteridófitas crescessem mais, permitiu que as gimnospermas e angiospermas crescessem muito. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas podem realizar reprodução sexuada, tá, independente da presença de água, assim como a gimnosperma e angiospermas. Aqui fica falso. Essa alternativa aí fica falsa, tá? Entendido? Por quê? Briófitas e pteridófitas são hidrodependentes.
Gimnospermas e angiospermas são hidroindependentes. Gimnospermas e angiospermas têm tubo polínico, que esse tubo polínico é responsável pela condução do gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Então, isso aí é feito. Tubo polínico aparece tanto no estróbilo, como aparece nas flores das angiospermas. Entendeu? Ok? Ao contrário de que briófitas e pteridófitas dependem de água no arquegônio cheio d'água para que o processo de reprodução seja viabilizado. No processo evolutivo apresentado, em B, surgiram as sementes. B. Ora, o que é que gimnosperma tem que pteridófita não tem? E briófita também não tem. Uma das coisas é o quê? É semente. Ele podia ter citado outras características, mas semente é crucial. Tá? Na gimnosperma surge a semente, então tá verdadeiro aí esse item. As gimnospermas são o grupo vegetal mais antigo a apresentar sementes, verdadeiro também. Foi o primeiro grupo a apresentar sementes, claro, consequentemente é o mais antigo. Processo evolutivo apresentado em C, surgem flores, que são polinizadas por inseto, pássaros, também surgem ovários e frutos, pronto. Essas aí as inovações que ocorrem nessas plantas angiospermas. E só para abrir um parêntese a termo de comentário, tá? Quando se fala em polinização, já para você lembrar de algumas coisas nesse sentido, tá? Lembre-se aí, polinização anemófila tem a ver com o vento, né? Ornitófila tem a ver com aves. É isso? Deixa eu corrigir aqui. Ornitófila, Ave Maria, Bilipom. Ave Maria, Bilipom. Ponto. Ornitófila tem a ver, né? Entomófila tem a ver com insetos. Entendido? Entomófila. Então, as flores das angiospermas, pelo fato de terem se tornado estruturas vistosas, favoreceu muito a isso aí. Quiropterófila, que é feito por morcegos, tá? E você tem também antropófila, ou polinização artificial. Isso aqui é o homem, né? Só você lembrar de Mendel. Mendel fez isso. Mendel fez isso aí. Muito bem, vamos lá. Pronto, é letra C, né? Letra C, VVF, VVV. Pronto, letra C responde, consequentemente, a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos e sementes. Bom, isso aqui, questão chocolate, né? Não tem nem o que comentar muito. Vamos ver aqui a 3. 3. Assinale V verdadeira. Muito bem. Os caules e as folhas são revestidos por uma cutícula. Afirmação abaixo em relação aos organismos que pertencem ao reino plante. Reino plante. É isso? Muito bem. Questão 3. Os caules e as folhas são revestidos por cutícula. Isso, verdadeiro. Realmente existe essa estrutura aí. As pteridófitas possuem esporófito reduzido. Falso. Muito pelo contrário, o esporófito das pteridófitas, ele é um esporófito desenvolvido, o gametófito é que é reduzido. Os embriões multicelulares possuem cavidades internas. Olha só, falso. Por que, Billy Paul? Aqui vale um comentário. Entendido? Esse negócio de cavidade interna de embrião, o que é cavidade interna dentro de embrião? É celoma. Celoma está relacionado com animais. Vegetal não tem isso. Entendido? Os embriões vegetais são cheios. Os espaços que existem lá são totalmente preenchidos. O embrião totalmente preenchido. Certinho? Belezinha? Certo? Então não existe. Quando se fala em cavidades internas, cavidade de estrutura corporal, então isso aí
cavidade interna. Embrião animal é quem tem cavidade interna. Chama-se celoma. Aí você tem animal acelomado, animal pseudocelomado, animal celomado. As que se reproduzem sexuadamente apresentam alternância ploidia. Exatamente. Ok? Alternância de ploidia. Isso. Você tem fase haploide, você tem fase diploide. Porque o ciclo de reprodução é ciclo hapló-dipló-bionte. Também chamado de ciclo haplonte-diplonte. Ok? Belezinha? Certo? Vamos para a questão, então, de número 4. Foi um dos momentos mais lindos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Milhares de atletas do mundo inteiro plantaram em totens sementes para serem germinadas e ficarem como um dos legados do evento na capital carioca. Agora, poucas semanas após o encerramento das Olimpíadas, as primeiras sementes, as mais apressadinhas, já começaram a germinar e mostrar suas primeiras folhas. Considerando que nem todas as espécies vegetais se reproduzem através de sementes, responda qual das plantas abaixo não pode ter sido plantada pelos atletas na abertura dos Jogos Olímpicos através de semeadura. Então, ora, quem através de semeadura não pode ser cultivado dessa forma? Ó, chama-se samambaias. Ok? As briófitas e as pteridófitas seguem um ciclo reprodutivo diferente. Esse ciclo reprodutivo não envolve, tá certo? Sementes. Então, semente é coisa de gimnosperma, é coisa de angiosperma. Belezinha? E aí você pode perguntar também da seguinte forma: Billy Paul, como é que eu faço então para plantar uma samambaia? Então, você pega lá um pedaço do caule rizoma da samambaia e você coloca no outro lugar, forma-se uma nova samambaia. Esses caules aí, eles têm células indiferenciadas específicas para formar os báculos que vão originar as folhas e para formar as estruturas filamentosas que vão constituir as raízes. Então, você vai ter que fazer por essa linha de raciocínio. Pronto, aqui a gente tem o quê? A gente tem um ciclo de reprodução aqui. Toda vez que você olhar para um ciclo de reprodução, como esse que você está vendo aqui, então, o que é que eu aconselho você fazer? O que é que você faz aí? Você viu o ciclo de reprodução, então você procura identificar visualmente de que se trata. Ora, de que se trata? Se trata de pteridófita. Ó, você vê aqui pelo esporófito. O esporófito da pteridófita é muito diferente do esporófito da briófita, né? Se você vê estruturalmente é diferente. Então, a primeira coisa que você faz, viu o ciclo reprodutivo, pronto. Esse ciclo reprodutivo aqui é de pteridófita. Ciclo reprodutivo de briófita é diferente. A outra coisa que você vai olhar é, eu identifiquei aqui o esporófito, identifiquei aqui o gametófito. Olha aqui o gametófito. O protalo, tá aqui o gametófitozinho. Tá? Esse gametófito aqui, ele é monóico ou ele é dioico? Olhe para ele aí. Você verifica que é um gametófito monóico. E pelo esquema aqui, ó, anterídeo e arquegônio ligado ao mesmo gametófito. Aí você já sabe, isso aí é uma pteridófita homosporada, isso aí é uma pteridófita isosporada, que produz os mesmos tipos de esporos. Ok? Então você viu isso aí, você já entendeu do que se trata. Tá certo? Se fosse uma selaginela, você ia encontrar dois gametófitos aqui, um com anterídeo e outro com arquegônio. Tá? Essa observação é importante para você saber com o que você está lidando. Observando o ciclo, ainda está correto afirmar: esse vegetal é desprovido de um tecido vascular específico. Ora, esse vegetal é provido de um tecido vascular. Ele tem tecido xilema, tem floema, que faz condição de seiva bruta, condição de seiva elaborada, não é a letra A. A germinação que precede a formação do gametófito ocorre por mitoses sucessivas. Ó, a germinação, tá? A germinação que precede, ok? Que precede a formação do gametófito, que vem antes da formação do gametófito.
Ocorre por mitoses sucessivas. Isso, exatamente. Ok? Então, o que é que a gente diz aqui? Essa aqui está correta. Vamos ver a C. O esporófito é monóico e pode, por meiose, gerar células gaméticas específicas. E aí temos um problema. O gametófito ele é monóico, é verdade. Ele tem órgão sexual masculino e feminino no mesmo gametófito. Pode, por meiose, gerar... Não, ele gera células gaméticas, porque vai haver um processo de fecundação, é a fase de reprodução sexuada, mas não é por meiose, porque o gametófito ele é haploide, o gametófito ele é M, não é isso mesmo? Os esporos originados do esporângio ocorrem por uma divisão sem disjunção cromossômica. Olha só que coisa legal. Aí você se pergunta assim, pô, o que tem a ver disjunção cromossômica com botânica e o que é disjunção cromossômica? Pronto. Disjunção cromossômica é a separação dos cromossomos que ocorrem na meiose, quando a partir de uma célula diploide, tá? A célula divide por meiose e reduz a metade o número de cromossomos. Como é que é feito isso aí? Os cromossomos que são pareados, tá? Lá na prófase 1, mais especificamente no zigóteno, os cromossomos são pareados, os homólogos, mas eles se separam lá na anáfase 1. Na anáfase 1, vai um cromossomo homólogo para um lado, um cromossomo homólogo para o outro. Isso chama-se disjunção. Quando não ocorrem disjunções, o que é que acontece? Isso leva às alterações cromossômicas numéricas chamadas de aneuploidias. Tá? Olha lá. Se um par de cromossomos X de uma célula diploide não se separar na formação dos óvulos, indo um cromossomo X para uma célula e um cromossomo X indo para outra célula, se os dois cromossomos X forem juntos para o óvulo e for fecundado por um espermatozoide Y, o que é que vai acontecer? Vai dar um indivíduo com 47 cromossomos com síndrome de Klinefelter. Então, o que é que acarreta o fenômeno de aneuploidia? O que acarreta a aneuploidia é exatamente o que? A não disjunção dos cromossomos na meiose. Entendido? Ok? Como os esporos, aqui no ciclo de reprodução, eles são produzidos por meiose espórica, a partir de um esporófito 2N, tá? Então a alternativa D fica errada. No ciclo, observa-se que a fase duradoura é a gametofítica e a temporária é a esporofítica, é o contrário. No caso das pteridófitas, a fase duradoura e permanente é a fase de esporófito. A fase de gametófito é a fase, tá, que é temporária, a fase que é transitória. 6. Característica comum às plantas samambaia, avenca, pinheiro e feijão é o quê? Ora, o que elas têm em comum aí é exatamente o fato de serem o quê? Plantas vascularizadas, apresentam vaso condutor de seiva, né? Questão chocolate, né? Para a gente analisar. 7. Sobre os processos reprodutivos das briófitas e pteridófitas, é correto afirmar. Né? Então, o que é que a gente pode dizer aí? A reprodução assexuada em briófitas e pteridófitas ocorre por fragmentação, processo em que pedaços de um indivíduo adulto geram novos gametófitos. Ora, não é assim, entendido? A fase assexuada em briófitas, tá, ocorre por esporos, produção de esporos. Os esporófitos têm o esporângio, os esporângios produzem esporos por meiose e aí são eliminados lá, né? Ele está falando de fase assexuada, entendido? B. A reprodução sexuada em briófitas e pteridófitas envolve obrigatoriamente a formação de micrósporos e megásporos. Tá? Reprodução sexuada em briófitas, não existe isso em briófitas. Isso é típico das pteridófitas. E mesmo sendo nas pteridófitas, ainda não é algo obrigatório. Você tem um certo grupo, a grande maioria das pteridófitas não reproduzem por formação de micrósporo e megásporo. A selaginela, especificamente, que é uma pteridófita heterosporada, ela produz micrósporos e megásporo. E essa selaginela heterosporada, ela é dioica.
ela produz gametófito masculino, produz gametófito feminino. Pteridófitas homosporadas, elas são monóicas. Elas têm gametófito com anterídeo, têm gametófito com arquegônio. Beleza? Entendido? Letra C. Uma condição comum à reprodução sexuada das briófitas e pteridófitas consiste na produção de anterozoides flagelados no interior de anterídeos. Olha, é isso aí. Isso aqui está correto. Entendeu? Isso aí está corretinho, está belezinha, está bem definidozinho. Vamos ver a letra D. Nas briófitas e nas pteridófitas, a produção dos esporos ocorre no interior de estruturas diploides, as quais correspondem à fase dominante do ciclo de vida. Nas pteridófitas, sim. Nas briófitas, não. Nas pteridófitas, é isso mesmo que acontece. E é na fase dominante, que é a fase esporofítica. Mas a fase esporofítica não é dominante quando se trata de briófitas. Não é isso mesmo? Letra E. A ausência de tecidos vasculares nas briófitas e pteridófitas limita a fecundação em ambientes aquáticos, né, ou úmidos, uma vez que os anterozoides precisam nadar até a osfera. É verdade, anterozoides precisam nadar até a osfera, entendido? Existe um fator que limita a fecundação, mas é exatamente o quê? A ausência de água nos arquegônios, e a água que surge nos arquegônios não surge a partir de vaso condutor de seiva, surge a partir de chuva. Choveu, enche. Beleza? Certinho? Isso em se tratando de pteridófitas, né, que são plantas vasculares. Tá? Então, ficamos aí com a letra C. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 é uma questão que trata da sequência, né? Na opção que contém a sequência correta correspondente ao ciclo de vida das pteridófitas. Aí tem, ó, produção de esporo, esporófilo. Letra B. Produção de gametas, fecundação. Aí da fecundação o zigoto origina um esporófito, isso, o esporófito adulto faz a produção de esporos, e a produção de esporos então origina o protalo que é o gametófito. É isso mesmo? O gametófito chama-se protalo. Nas pteridófitas. Se ele estivesse falando aí de briófitas, não seria essa a alternativa. 9. As samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, as quais possuem características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre, com mais eficiência que o grupo das briófitas. Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que possibilitaram o sucesso das pteridófitas no ambiente terrestre, considere as afirmativas a seguir. Entendido? Predominância da fase esporofítica. Predominância da fase esporofítica facilitou muito o desenvolvimento das pteridófitas e o domínio das pteridófitas. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Isso aqui não está falso, não. Está real. O aparecimento dos tecidos xilema e floema favoreceram consideravelmente o predomínio das pteridófitas no ambiente terrestre. Está verdadeiro também. Tá? O vaso condutor melhorou muito a situação. Tá certo? Desenvolvimento de rizóides para fixação. Isso aqui nada a ver, porque rizóide é estrutura de briófita. O surgimento dos esporos para a reprodução. Ora, isso aí não, porque esporos também a briófita tem. Entendido? Então, a diferenciação realmente está na fase predominante, fase esporofítica predominante, e a presença de tecido xilema e floema. Tá? Então, ficamos com letra A. Responde corretamente a questão para a gente aí. Ok? Vamos para a questão de número 10. Seres pertencentes ao reino planta são designados de vegetais. Desse reino fazem parte diferentes grupos de plantas com características morfofuncionais específicas. Uma dessas características é a de apresentar pela primeira vez vaso. Então, questão dada. Né? Pteridófitos, não tem nem o que discutir. Tá? Vamos aqui para a questão número 11. Deixa eu passar ela para a próxima coluna. Aí. Pronto, muito bem. 11.
que é que diz aí pra gente a questão número 11? Há aproximadamente 400 milhões de anos, surgiram as primeiras pteridófitas. Florestas se desenvolveram formadas basicamente de pteridófitas, com vários metros de altura. Milhões de anos depois, alterações climáticas sepultaram essas selvas. Com esse fato, as pteridófitas contribuíram para os atuais depósitos de carvão. Atualmente, a importância das pteridófitas para o homem restringe-se ao seu valor ornamental. Samambaias e avenca embelezam casas e jardins. Muito bem. Aí vamos lá. Na opção, letra A. O que é que diz aí a letra A na questão número 11? Certo? Vamos lá. Assinar a opção e tal, assim como as primeiras pteridófitas, a maioria das atuais só apresenta reprodução sexuada, formam-se esporos. Bom, tá falso. Entendido? Essa alternativa está falsa. Porque a reprodução tem a fase assexuada e a fase sexuada. Vixe, botei o F no lugar errado. Deixa eu subir lá para cima. Certinho, né, rapaz? B. Divergindo das primeiras pteridófitas, a maioria das pteridófitas atuais possuem folhas modificadas que produzem sementes. Ora, essas plantas, em nenhuma situação, elas vão produzir sementes. Semente é coisa de gimnosperma e angiospermas. Assim como as primeiras pteridófitas, as pteridófitas atuais apresentam um sistema de vaso condutor que favorece a adaptação ao ambiente terrestre, pois facilita o transporte de água pelo próprio. Beleza. Letra C está correta. Show de bola. D. Diferente da maioria das pteridófitas atuais, as pteridófitas ancestrais apresentavam vaso condutor de nutrientes e o que favoreceu o porte elevado dessas plantas no passado, nada a ver. Ok? Diferindo não é a mesma coisa. Tanto antigamente como hoje tem vaso. Divergindo das primeiras pteridófitas, a maioria das pteridófitas atuais apresentam cauloide. Não, cauloide não. Tá? Quando se trata de pteridófitas, as estruturas raiz, caule e folha das pteridófitas já são consideradas estruturas verdadeiras. Quem tem esse negócio de rizoide, cauloide e filoide são as briófitas, porque não se considera ainda órgãos extremamente desenvolvidos. Os órgãos estão lá, mas não se considera de desenvolvido por completo, como acontece nas pteridófitas. É isso? Vamos para a questão 12. As pteridófitas foram as primeiras plantas. Vamos lá, pular logo para cá. Os gametófitos, quando monóicos, produzem anterídeos, produzem arquegônios. E aí? Tá certo? Está. É verdadeiro isso aí. Entendido? Exatamente isso aí. Para que ocorra a fecundação, é necessário que a água conduza o anterídeo até o esporângio. Conduza o anterídeo até o esporângio, não. Conduza o anterídeo até o arquegônio. É isso aí que é o órgão feminino da planta. Os esporângios são estruturas diploides e os esporos são haploides. O esporângio é diploide, tá certo? O esporângio, tá? De pteridófitas está dentro do soro. O soro está localizado na região ventral dos folíolos, tá? Esses folíolos, o conjunto deles compõe as folhas das pteridófitas, a fase esporofítica. Então, esse esporângio aqui realmente está correto, ele é estrutura diploide. Mas os esporos, tá certo, eles são produzidos por meiose. É nesses esporângios que ocorre a meiose espórica. E você tem a divisão, tá, do número de cromossomos à metade. Ó, a heterosporia ocorre em selaginela, pertencente ao grupo Licofita ou Licopodínia. Tá certíssimo isso aí. Né? O que é a heterosporia? Produz esporos de tamanhos diferentes. Micrósporo e megásporo. Micrósporo origina gametófito masculino, megásporo, quando germina, origina gametófito feminino. Certinho? Beleza? Ou seja, os gametófitos dessas plantas
dipteridófitas heterosporadas são gametófitos dioicos, masculino e feminino. As outras são gametófitos monóicos. É isso? 16. Representantes do grupo Pteridófita filicínea são caracterizados por apresentarem folhas reprodutivas chamadas de báculos. Entendido? Beleza? Muito bem. Aí tem uma informação importante, tá? Ok? Báculos. Os báculos são folhas jovens que vão se transformar em folhas adultas. É isso que são os báculos, ok? Esses báculos aí é praticamente o que? Digamos uma folha em estado embrionário, uma folha jovem, né? Deixa eu separar isso aqui, tá? Agora, para a gente ir um pouco mais longe, tá? Essa estrutura ao qual ele se refere nas filicíneas aí são chamadas de trofoesporófilos. O termo filos aqui vem de folha. Trofoesporófilo é o nome que se dá a essa estrutura, ok? Essas folhas reprodutivas, no caso das filicíneas. Recebe esse nome aqui, tá? Para você que... sim, aqui está falso, né? Deixa eu botar aqui falso. Tá? E não báculos, que báculos são estruturas jovens. Pronto, nosso tempo aqui acabou. Deu para a gente fazer alguns comentários interessantes. Deixa eu ver qual é a pergunta que está rolando aqui. Como assim? Os filóides? Não. Rizoide, cauloide e filóide. Filóide não é considerado folha verdadeira. Tá? É lá nas briófitas que você encontra a estrutura semelhante à folha, mas não é uma folha propriamente dita. Entendido? Aqui a gente está falando de pteridófita. Pteridófita, o órgão, ok, já é considerado uma folha verdadeira, certo? É diferente, beleza? Certinho? Filóides é estrutura semelhante à folha, cauloide semelhante à caule, rizoide semelhante à raiz, mas é estrutura referente às briófitas, que não considera órgãos, sim, beleza, não é considerado como órgão bem desenvolvido. É digamos, um protótipo de órgão lá. Certo, galera? Pronto, a gente para por aqui, entendido? Voltaremos, né? A próxima semana para a gente dar continuidade à parte reprodutiva da gimnosperma, que é bem extensa, por isso que a gente divide em etapas para ficar mais fácil a compreensão. E aí vamos para a angiosperma, eu faço outra lista, se sobrar tempo a gente resolve alguma coisa, e aí a gente vai matando o conteúdo de botânica. Belezinha? Ok? Tchau para vocês.